Observe com honestidade o que sua mente faz toda noite quando o dia termina. Quase ninguém presta atenção nisso, mas é aqui que o jogo financeiro começa a ser ganho ou perdido. Não durante o trabalho, não nas decisões grandes, não nos planos ambiciosos. É quando o corpo deita, a luz apaga e a mente fica solta. Nesse momento ela repete, e o que ela repete vira padrão. E padrão vira destino financeiro. Se você sente que trabalha, tenta, aprende, se esforça, mas o dinheiro não anda do jeito que deveria, não é falta de capacidade, é repetição invisível, é confusão mental disfarçada de cansaço. Você termina o dia exausto e a mente assume o controle sem direção. Preocupações vagas, contas que voltam, comparações silenciosas, a sensação de que está sempre correndo atrás. Isso não parece uma decisão, mas é exatamente isso que é. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente não trabalha com esforço, trabalha com repetição. Ele dizia que tudo o que é pensado com frequência suficiente acaba sendo aceito como verdade interna. E o horário mais perigoso para repetir o errado é antes de dormir, porque a mente crítica está fraca e o subconsciente está aberto. Não é crença, é funcionamento mental. Repare como a maioria das pessoas termina o dia pensando exatamente no que não quer. Dívida, atraso, medo de faltar, sensação de nunca chegar lá. Elas não fazem isso porque querem, fazem porque não decidiram o contrário. Mente sem direção sempre cai no padrão antigo. E padrão antigo quase sempre é escassez. A Bíblia confirma isso de forma direta quando diz, Provérbios 23:7, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O coração aqui não é emoção romântica. É o centro das decisões automáticas. Aquilo que você repete quando ninguém está olhando. Aquilo que você pensa quando não está tentando parecer forte. Napoleon Hill reforçava que riqueza começa quando a mente deixa de ser reativa e passa a ser dirigida. Ele dizia que a maioria das pessoas vive reagindo ao dia, mas nunca fecha o dia conscientemente. E quem não fecha o dia, deixa a mente aberta para qualquer padrão antigo assumir o controle. Agora, quase ninguém percebe o custo invisível disso, porque não dói na hora. Você dorme, acorda, vive o dia, mas o padrão vai sendo reforçado noite após noite. E quando o dinheiro não anda, a pessoa acha que é azar, economia, governo, falta de oportunidade. Raramente ela olha para o ponto real, o encerramento mental do dia. Antes de continuar, escreva agora nos comentários: eu não vou mais dormir repetindo escassez. Isso não é simbólico. Quando você escreve, você transforma um insight em decisão. Napoleon Hill ensinava que uma decisão escrita tem impacto direto no subconsciente porque ela cria registro. Você não está comentando para mim. Está sinalizando para sua própria mente que esse padrão não passa mais despercebido. Continue comigo. Não estamos falando de pensamento positivo vazio. Estamos falando de um exercício mental simples, feito antes de dormir, que muda sua relação com o dinheiro porque muda o estado em que sua mente entra no sono. E o sono não é descanso mental, é processamento. Napoleon Hill explicava que o subconsciente trabalha enquanto você dorme, mas apenas com o material que você fornece antes. Se você fornece preocupação, ele processa preocupação. Se você fornece clareza, ele processa clareza. O problema é que quase todo mundo fornece lixo mental e espera resultado limpo. Jesus ensinava exatamente esse princípio quando disse, Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes. Repare no tempo verbal. Não é creia que vai receber, é crede que recebestes. Isso não é misticismo, é estado mental antes do resultado, é encerramento interno.
A Bíblia reforça esse ponto quando diz, Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiedade não é só emoção ruim, é repetição mental sem direção, é deitar e deixar a mente rodar sozinha. Mente solta não cria prosperidade, mente dirigida cria. Napoleon Hill martelava que o maior erro das pessoas é tentar mudar o dia sem mudar o fechamento do dia anterior. Ele dizia que o hábito noturno é o molde do dia seguinte. Se você termina o dia confuso, acorda confuso. Se termina o dia alinhado, acorda com mais clareza de decisão. Aqui está o ponto prático, sem lista, sem aula. Antes de dormir, você interrompe conscientemente o fluxo automático. Você escolhe uma única afirmação curta, verdadeira e presente sobre sua relação com o dinheiro. Não é fantasia, não é promessa exagerada, é identidade em construção, algo que sua mente aceite sem brigar. Você repete essa frase algumas vezes com atenção real e encerra o dia ali. Não discute com pensamentos antigos, não tenta resolver tudo. Você fecha. Esse fechamento é o ritual. Ritual não é misticismo. Ritual é repetição estruturada no mesmo horário, da mesma forma. Napoleon Hill chamava isso de substituição mental. Você não tenta parar de pensar errado. Você passa a pensar certo no momento estratégico. Com o tempo, o padrão antigo enfraquece. E quando o padrão enfraquece, o comportamento financeiro muda sem esforço excessivo. Perceba como isso explica por que tantas pessoas dizem eu sei o que fazer, mas não consigo manter. Elas tentam durante o dia e desfazem à noite. Elas abrem com intenção e fecham com medo. E o fechamento sempre vence. Esse like faz o algoritmo entender que esse tipo de conteúdo precisa chegar a mais pessoas presas nesse mesmo padrão invisível. Não é sobre apoiar um vídeo. É sobre fazer essa informação alcançar quem ainda acha que o problema é só trabalhar mais. Quando você deixa o like aqui, você ajuda esse conteúdo a chegar exatamente em quem termina o dia confuso e nem percebe o impacto disso. Napoleon Hill dizia que a maioria nunca muda porque subestima o poder do simples mantido. Elas procuram algo complexo quando o ajuste real está no básico bem feito, antes de dormir, todos os dias, sem negociação. Agora, note a responsabilidade que surge. A partir do momento em que você entende esse mecanismo, continuar dormindo no automático deixa de ser ignorância, passa a ser escolha, e escolha tem consequência financeira. Agora, perceba algo que quase ninguém aceita no início. Entender esse mecanismo não é suficiente para destravar o dinheiro. A maioria para exatamente aqui. Concorda? Acha lógico? Sente que agora faz sentido e mesmo assim não sustenta. Não porque o exercício não funcione, mas porque subestimam o poder da repetição silenciosa contra eles. Napoleon Hill ensinava que a mente humana não muda por compreensão, muda por condicionamento. Ele dizia que insight sem repetição vira apenas alívio temporário. É por isso que tantas pessoas consomem conteúdo, livros, vídeos, cursos e continuam financeiramente travadas. Elas entendem, mas não treinam. E dinheiro responde a treino, não a entendimento. Observe como isso se conecta diretamente ao ritual antes de dormir. Se você faz o exercício uma noite e pula 3, a mente antiga vence. Não por maldade, mas por volume. O subconsciente respeita aquilo que é repetido, não aquilo que é intenso uma vez. Hill martelava isso quando falava da lei do hábito. O que você faz de forma consistente se torna identidade, e identidade define resultado financeiro. A Bíblia confirma esse princípio de constância quando diz, Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos.
O problema é que muita gente cansa antes do tempo. Elas querem resultado antes do hábito estar consolidado. Querem colher antes da mente estar alinhada. Repare como o dinheiro expõe isso com brutalidade. Quem é inconstante mentalmente é inconstante financeiramente. Hoje decide, amanhã recua. Hoje se compromete, amanhã relativiza. Não é falta de caráter, é falta de padrão interno estável. E padrão estável se constrói quando o dia termina sempre do mesmo jeito. Napoleon Hill dizia que a mente gosta de rotina porque rotina reduz conflito. Quando você cria um ritual antes de dormir, você não está apenas pensando melhor. Você está reduzindo conflito interno, e menos conflito significa mais energia disponível para decisões financeiras claras no dia seguinte. Jesus apontava para esse mesmo alinhamento quando disse, Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O pouco aqui não é dinheiro pequeno, é o pequeno hábito, é o momento aparentemente irrelevante. Se você não é fiel no encerramento do dia, não será fiel nas grandes decisões financeiras quando a pressão aumenta. Agora, observe a armadilha comum. Muita gente tenta transformar esse exercício em algo emocional demais. Quer sentir algo forte, quer arrepio, quer motivação. E quando não sente, abandona. Napoleon Hill alertava contra isso. Ele dizia que o subconsciente responde à repetição calma, não ao entusiasmo passageiro. Prosperidade não é construída em picos emocionais, mas em trilhos mentais. Por isso o exercício precisa ser simples, quase sem graça no começo. Uma frase curta, um foco claro, um fechamento consciente, sem negociação, sem drama. É exatamente essa simplicidade que permite repetir todas as noites, e repetição cria autoridade interna. A Bíblia reforça esse ponto quando diz, Salmos 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Descansar não é desistir, é parar de brigar internamente, é alinhar. Quando você encerra o dia com direção, você descansa de verdade. E uma mente que descansa bem decide melhor. Napoleon Hill ensinava que decisões financeiras ruins quase sempre nascem do cansaço mental acumulado, não do desconhecimento. Quando a mente está exausta, ela escolhe o caminho conhecido, mesmo que seja ruim. O ritual antes de dormir reduz esse desgaste invisível. Repare como, aos poucos, isso muda sua postura com dinheiro. Você começa a perceber gastos desnecessários sem esforço. Começa a sentir desconforto com escolhas antigas. Não por culpa, mas por desalinhamento. O padrão interno mudou, então o externo começa a incomodar. Isso é sinal de avanço, não de problema. Pouca gente tolera esse desconforto inicial. Elas preferem voltar ao velho padrão porque é familiar. Hill chamava isso de retorno ao conhecido. Ele dizia que toda mudança real passa por um curto período de estranhamento interno. Se você atravessa esse período, o novo padrão se consolida. Jesus falava disso quando dizia, João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade primeiro confronta, depois liberta. Quando você começa a fechar o dia com direção, a confusão financeira começa a perder espaço. Mas antes disso, ela resiste. Aqui está o ponto que quase ninguém fala. Esse ritual antes de dormir não serve para atrair dinheiro. Serve para alinhar identidade. E identidade financeira determina quanto você tolera ganhar, manter e multiplicar. Napoleon Hill ensinava que as pessoas não ganham mais do que se sentem confortáveis em ganhar. O ritual ajusta esse conforto interno. Agora, perceba a consequência invisível de pular noites. Cada noite, sem fechamento consciente, é uma noite em que o padrão antigo recebe mais um voto.
Não parece nada, mas soma. Prosperidade não é travada por um grande erro, é mantida distante por pequenas concessões repetidas. Quando você deixa o like aqui, você ajuda esse conteúdo a chegar a pessoas que ainda não perceberam esse custo invisível. O like sinaliza para o algoritmo que isso não é entretenimento vazio. É conteúdo que reorganiza a forma como a mente termina o dia. Isso faz diferença para quem está preso exatamente nesse ponto e ainda acha que o problema é falta de sorte. Napoleon Hill repetia que a maioria das pessoas vive no efeito, não na causa. Elas querem mais dinheiro, mas mantêm a mesma mente. O ritual antes de dormir age na causa, e quando a causa muda, o efeito é inevitável. Agora, observe algo que muda completamente a forma como você enxerga dinheiro e que quase ninguém conecta. A sua relação financeira não é definida pelo que você deseja ganhar, mas pelo que sua mente considera seguro manter. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente funciona como um termostato. Ele ajusta a sua realidade para manter você dentro de um nível de conforto interno. Se você tenta ganhar mais do que esse nível, algo em você puxa de volta. É por isso que tantas pessoas até têm picos financeiros, mas não sustentam, ganham um dinheiro extra, fecham um bom negócio, recebem uma oportunidade e meses depois estão no mesmo lugar. Hill explicava que, quando o padrão interno não muda, o resultado externo é temporário. O ritual antes de dormir atua exatamente nesse ponto. Ele reajusta o termostato mental. Repare como isso é diferente de pensar positivo. Pensamento positivo tenta empurrar a mente para cima durante o dia. O ritual noturno ajusta o nível interno durante o descanso. Um luta contra a resistência, o outro trabalha com a aceitação. Napoleon Hill dizia que o subconsciente aceita aquilo que é apresentado de forma calma, repetida e sem conflito. É por isso que a noite é estratégica. A Bíblia confirma essa ideia de limite interno quando diz, Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar não é proteger de fora para dentro, é cuidar do que entra repetidamente. O coração, novamente, é o centro do padrão automático. Se você não guarda esse espaço à noite, ele é ocupado pelo velho roteiro. Jesus tocava nesse mesmo ponto quando dizia, Lucas 12:34, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tesouro não é só dinheiro guardado, é aquilo que ocupa sua atenção emocional. Se à noite sua atenção está sempre no medo, na falta ou na sensação de insuficiência, esse se torna o tesouro invisível que sua mente protege. Napoleon Hill ensinava que a mente trabalha por associação. Se dinheiro para você está sempre associado a tensão, preocupação ou culpa, seu subconsciente evita naturalmente expandir isso. Não por preguiça, mas por autoproteção. O ritual antes de dormir começa a quebrar essa associação, substituindo tensão por direção. Observe como, ao longo dos dias, o exercício começa a gerar um efeito curioso. Você passa a perceber pensamentos de escassez surgindo mais cedo, ainda durante o dia. Não porque eles aumentaram, mas porque sua consciência aumentou. Hill chamava isso de despertar do controle mental. Quando você vê o padrão, você já não é mais totalmente dominado por ele. Esse é um ponto crítico, porque muita gente interpreta isso errado e desiste. Elas pensam, parece que estou pensando mais em dinheiro agora. Na verdade, você está percebendo mais. A mente sempre esteve assim. A diferença é que agora você está dirigindo, não sendo levado. A Bíblia descreve esse processo de ajuste interno quando diz, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação não é explosão, é troca gradual.
O ritual noturno é exatamente isso, uma troca silenciosa, repetida, sem espetáculo. Napoleon Hill insistia que mudança verdadeira quase nunca é visível no começo. Ela é sentida como mais calma, mais clareza, menos urgência. E isso confunde quem acha que prosperidade vem com euforia. Hill dizia que quando a mente entra em ordem, o dinheiro vem como consequência lógica, não como surpresa. Repare como o ritual também muda sua relação com o tempo. Pessoas travadas financeiramente vivem com sensação de atraso, sempre correndo, sempre devendo algo à vida. Quando você fecha o dia com direção, essa sensação começa a diminuir, e menos pressa interna gera decisões mais inteligentes. Jesus falava desse descanso ativo quando dizia em Mateus 6,34: "Não vos inquieteis com o dia de amanhã." Não é passividade, é clareza. Quem não fecha o dia, leva o dia seguinte nas costas. Quem fecha, começa mais leve. E leveza mental impacta diretamente escolhas financeiras. Napoleon Hill dizia que decisões ruins quase sempre são tomadas sob pressão interna desnecessária. O ritual antes de dormir reduz essa pressão. Você não acorda resolvido, mas acorda menos confuso. E menos confusão já é um avanço enorme para quem estava travado. Poucos mantêm isso por tempo suficiente para sentir a virada. A maioria abandona quando o ritual começa a mexer em crenças antigas. Porque mudar identidade financeira gera desconforto. Hill chamava isso de resistência do velho eu. É o padrão tentando sobreviver. Aqui está a chave. Você não discute com esse desconforto. Você não tenta vencê-lo. Você apenas mantém o ritual. Todas as noites. Simples, curto, direcionado. Com o tempo, o desconforto vira neutralidade. E neutralidade vira novo conforto. É assim que o termostato muda. A Bíblia reforça esse princípio de perseverança quando diz, Hebreus 10:36, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Perseverança não é intensidade, é continuidade silenciosa. Quando esse ponto se consolida, algo muda no seu comportamento financeiro sem esforço consciente. Você passa a respeitar mais o próprio dinheiro. Passa a tolerar menos desperdício. Passa a agir com mais firmeza, não porque alguém mandou, mas porque sua identidade interna mudou. Napoleon Hill dizia que o dinheiro responde à identidade com precisão matemática. Ele vai até onde você se reconhece capaz de sustentar. O ritual antes de dormir ajusta exatamente isso, o reconhecimento interno. Agora, observe algo decisivo. Quando esse ritual começa a funcionar, ele não muda apenas sua relação com o dinheiro. Ele muda a forma como você se posiciona diante da própria vida. E é por isso que tanta gente abandona antes de consolidar. Não é porque não deu certo. É porque começa a dar certo demais para o antigo padrão continuar confortável. Napoleon Hill ensinava que toda mudança real de nível exige abandonar uma identidade antiga. Ele dizia que ninguém alcança prosperidade sustentável tentando manter o mesmo modo de pensar, agir e reagir. O ritual antes de dormir é pequeno na forma, mas profundo no efeito, porque ele atua exatamente onde a identidade é reforçada todos os dias. Repare como, depois de um tempo, você começa a dormir diferente. Não no corpo, mas na mente. Menos ruído, menos conversa interna inútil, menos sensação de estar sempre devendo algo à vida. Isso não é acaso. É sinal de que o fechamento do dia está criando ordem interna. E ordem interna sempre antecede ordem financeira. A Bíblia descreve isso com clareza quando diz, 1 Coríntios 14:33, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Confusão mental constante não é virtude, é desalinhamento.
Quando a mente entra em paz organizada, as decisões começam a se alinhar. E decisões alinhadas constroem prosperidade. Jesus reforçava esse princípio quando dizia, Mateus 7:24, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Repare no verbo praticar. Não é ouvir, não é concordar, não é se emocionar. É repetir até virar fundamento. O ritual antes de dormir é exatamente essa prática silenciosa. Napoleon Hill explicava que o subconsciente só aceita como identidade aquilo que é praticado com constância. Por isso, depois de algumas semanas, você percebe algo diferente. Você não está mais tentando mudar sua relação com o dinheiro. Você está agindo a partir de outro lugar interno. E quando a ação muda de origem, o resultado muda de forma natural. Nesse ponto, muita coisa começa a cair por terra. Velhos hábitos de gasto perdem força. Conversas internas de escassez ficam estranhas. Decisões que antes pareciam difíceis se tornam óbvias. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o ponto de onde decide. A Bíblia confirma esse efeito quando diz, Isaías 26:3, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme. Mente firme não é mente tensa, é mente dirigida. É mente que sabe encerrar ciclos, inclusive o ciclo diário. Napoleon Hill dizia que prosperidade verdadeira não grita, ela se organiza, ela se sustenta, ela se repete. O ritual antes de dormir não cria dinheiro do nada. Ele cria uma base interna capaz de sustentar crescimento sem autossabotagem. Agora, perceba o que isso revela sobre a maioria. A maioria vive reagindo, reage ao dia, reage aos problemas, reage às emoções. Elas nunca fecham o dia, nunca assumem o controle do último pensamento. E por isso, acordam sempre no mesmo lugar interno. Você não está mais nesse grupo, não porque é melhor, mas porque decidiu dirigir a mente onde quase ninguém dirige. Esse é o ponto de separação, não visível, não anunciado, mas real. Quando você entende isso, continuar consumindo conteúdo raso deixa de fazer sentido, porque você já percebeu que mudança real exige treino mental contínuo, não frases soltas. Exige direção, não estímulo passageiro. Se você quer continuar treinando sua mente nesse nível de consciência e direção, esse canal é o seu lugar. Aqui não existe motivação vazia. Existe construção de padrão mental. Existe clareza aplicada. Existe liderança interna sendo treinada todos os dias, especialmente quando ninguém está olhando. Eu encerro sem encerrar, porque ritual não termina, ele se repete silenciosamente, antes de dormir.